Galera, nova corrida espacial está aí a todo vapor. E cada um dos lados está prometendo surpreender o outro. E uma das maneiras de mostrar superioridade é com tecnologia. E qual melhor maneira para exibir tecnologia do que os foguetes espaciais? Nesse vídeo eu vou falar os 5 gigantes desde o passado até alguns que ainda estão em construção. Fica comigo nesse vídeo até o final. Vem! Galera, antes de ir direto ao ponto, quero dizer que esse vídeo não é um ranking do pior para o melhor. Isso porque é difícil selecionar algum critério para distinguir importância. Você poderia considerar potência de motores, capacidade de carga para o espaço, tamanho, enfim. Vou usar esses critérios e apenas vou apresentar os 5 grandes foguetes que o ser humano já criou, ou está criando. Alguns desses foguetes aqui ainda estão em fase de construção, mas já fazem parte dos planos de seus países até 2030. Então entraram na lista. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho. Com a inscrição e sininho ativo você será avisado sempre que sair um vídeo no canal e poderá escolher. Se o assunto for interessante para você, pode assistir, se não é só descartar a notificação. Mas é importante ter o sininho ativo. Inscreva-se e deixe o like. Obrigado! Energia. Esse foguete tinha 60 metros de altura. E ele tinha a capacidade de pôr em órbita abaixo da Terra uma carga de 100 toneladas. Ele também consegue colocar em órbita geoestacionária 20 toneladas ou 32 toneladas em direção à Lua. Ele tem 8 foguetes reforçadores e estágios múltiplos. O Energia foi projetado pela União Soviética durante a Guerra Fria. Depois do fracasso do projeto do foguete N-1, o N-1 foi um projeto secreto e foi cancelado em 1972, depois de 2 tentativas fracassadas de lançamento, sendo que na última o foguete explodiu em menos de 0,5 segundos depois de lançado. Essa explosão causou a destruição da plataforma de lançamentos e, além disso, ela danificou plataformas que ficam ao lado, e também destruiu outro N-1 que estava numa dessas plataformas. Depois desse fracasso, a União Soviética resolveu investir em um novo projeto, e em 1976 surgiu o Energia, que foi construído para ser um foguete de custo baixo. Ele custava apenas um pouco mais que um dos motores principais do ônibus espacial americano da época. O objetivo principal do Energia era levar o ônibus espacial Buran. Todas as instalações do projeto fracassado do N-1 foram reutilizadas para criar o Energia. O Energia teve 3 variantes diferentes. O modelo Energia M foi o menor deles. Ele tinha 2 foguetes reforçadores a menos. Ao invés de 4, ele tinha apenas 2. E na sua base ele teria apenas 1. O modelo Energia M foi projetado assim para substituir os foguetes Proton. Mais tempo depois ele também foi substituído pelo foguete Angora. Outra variante foi o Energia 2. A diferença desse modelo era que ele foi projetado para ser todo reutilizável. A ideia era fazer o propulsor inicial voltar planando para a Terra até aterrissar, usando provavelmente a tecnologia desenvolvida para o ônibus espacial Buran. Apesar de ser um foguete de baixo custo, os custos de lançamentos para a União Soviética ficou impossível. Muito porque nessa época a economia soviética já estava desmoronando. Longa Marcha 9. Este foguete gigante chinês ainda está em fase de construção, mas ele já foi anunciado para os planos futuros da China. Vamos aos números dele. Ele deverá ter 93 metros de altura. Deve ter a capacidade de levar 140 toneladas até a órbita baixa da Terra. E deve conseguir levar 50 toneladas para a órbita da Lua ou Marte. No seu núcleo deve ter 10 metros de diâmetro. E 4 foguetes laterais com 5 metros cada. O Longa Marcha 9 deverá ser utilizado nos planos futuros da exploração espacial chinesa para a Lua e Marte. Ele deve ter um peso de decolagem de 4.140 toneladas e um empuxo de 5.760 toneladas. Este será com certeza o maior foguete da linha Longa Marcha. Atualmente esse título de maior foguete pertence ao Longa Marcha 5, que mede 20 andares. É esse foguete que a China atualmente utiliza para grandes missões. Foi ele quem levou, por exemplo, a sonda Tianhe 5 em 2020 para coletar amostras da Lua e trazê-las para a Terra.
A previsão de construção do Longa Marcha 9 é que ele só deve ficar pronto para voo em 2030. Há tempo de levar os primeiros taikonautas chineses a pisar na Lua. É também em 2030 que os chineses planejam levar sondas a Marte e Júpiter usando esse mesmo foguete, para coletar amostras. Space Launch System, ou simplesmente SLS. Esse foguete da NASA tem 98 metros de altura. Pesa 2.600 toneladas. No estágio atual de Block 1 ele deve conseguir levar até 27 toneladas para a órbita lunar ou além. Ele possui 4 motores centrais além de 2 impulsionadores nas laterais. O SLS foi o foguete responsável por levar a cápsula Orion para o espaço, no dia 16 de novembro. Dependendo dos pontos que se considerem, o SLS pode ser considerado o foguete mais potente lançado ao espaço. Se você levar em consideração a potência de propulsão, o SLS tem 39,5 meganewtons. O único foguete criado até hoje que teve mais propulsão que ele foi o N-1 soviético. O N-1 tinha 45,4 meganewtons. Mas como eu citei anteriormente, os testes do foguete N-1 não foram bem sucedidos. Pelo contrário, o SLS deve ser usado nas primeiras fases do projeto Artemis. Uma curiosidade é que parte da tecnologia desse foguete veio dos extintos ônibus espaciais. O SLS foi desenvolvido para muitas missões espaciais tanto para a Lua quanto para Marte. Saturno V. O Saturno V tinha incríveis 111 metros de altura. Ele tinha capacidade de levar 140 toneladas para a órbita baixa da Terra. E mais incríveis ainda, 43,5 toneladas para a órbita lunar. Acho difícil que você não saiba. Mas caso você tenha se esquecido, o Saturno V foi o modelo de foguete utilizado nas missões Apollo, responsáveis por levar o homem à Lua pela primeira vez. Ele foi utilizado pela NASA entre 1967 até 1973. Durante esses 6 anos o foguete realizou 13 lançamentos. O Saturno V era composto por 3 estágios, que impulsionavam o foguete, depois se desprendiam caindo no mar ou ficavam na órbita no espaço. O combustível do Saturno V era uma mistura de querosene com oxigênio líquidos. O primeiro estágio do foguete tinha 42 metros e funcionava por apenas 2 minutos e meio. Ele conseguia impulsionar o foguete até uma altura de aproximadamente 61 km. O segundo estágio também tinha 5 motores. Mas ao invés de usar querosene, esse estágio usava hidrogênio junto com oxigênio líquido. Ele impulsionava o foguete por 6 minutos até a fronteira com o espaço. Já o terceiro e último estágio tinha apenas um motor, com a diferença que esse podia ser controlado remotamente. Usava os mesmos hidrogênio e oxigênio líquido do segundo estágio como combustível. Ele era acionado uma vez logo após a separação do estágio 2 para colocar a nave na órbita estável da Terra. Isso durava 2 minutos e meio. E depois era acionado mais uma vez por 6 minutos. Dessa vez para colocar a nave na direção da Lua. Sem sombra de dúvidas, o Saturno V foi o foguete mais marcante na história da exploração espacial mundial. Starship. Mais um exemplo de um foguete que ainda está em processo de conclusão. Bom, na verdade, o Starship, da SpaceX do bilionário Elon Musk, já está em fase de testes, diferente do foguete chinês que ainda está em fase de construção. O projeto da SpaceX está nos últimos preparativos para realizar suas prometidas grandes façanhas. Mas antes de falar sobre o futuro desse gigante, vamos falar alguns números dessa máquina. Ao todo, o foguete deverá ter 120 metros de altura, 9 metros de diâmetro, e poderá levar até 100 toneladas para a órbita baixa da Terra. Os planos é que esse foguete possa ser reabastecido no espaço e que ele possa levar até 100 toneladas para as órbitas de outros planetas como Marte ou até mesmo na Lua, nosso satélite natural. O Starship é dividido em 2 estágios. O primeiro deles é uma parte reaproveitada dos modelos de foguetes consagrados da SpaceX, o Falcon Heavy. A base ou estágio inicial deve ser o mesmo do Falcon, um pouco aprimorado chamado de Super Heavy. Ele tem cerca de 70 metros de altura e será o responsável por dar o primeiro passo na propulsão do foguete. Já o segundo estágio é conhecido como Starship e é esse mesmo nome que nomeia a junção dessas duas partes. O Starship será a cápsula responsável por levar os viajantes e objetos para o espaço. Ela mede 50 metros de altura.
A base Super Heavy tem 33 motores Raptor, enquanto a cápsula Starship deve ter apenas 6. Quando finalmente for testado e entrar em operação, o Starship irá se tornar o maior foguete que o ser humano já construiu. É esse gigante que carrega os sonhos de Elon Musk de colonizar a Lua e Marte. Mas durante o processo de construção do Starship, a SpaceX encontrou problemas, principalmente quando teve de mudar sua base de lançamentos do Texas para a Flórida, o que consumiu muito tempo para construir uma base de lançamentos do zero. O Starship foi escolhido como foguete para levar a primeira mulher ao espaço, na missão Artemis. Uma curiosidade é que todo o projeto do Starship é feito para ser totalmente reutilizável, tanto o estágio 1 quanto o estágio 2, e não somente uma, mas várias vezes. Isso facilita os planos de Musk de ter viagens turísticas à Lua e a Marte. Essa década será marcada por grandes avanços na exploração espacial. Grandes máquinas serão construídas para isso, e eu estarei aqui acompanhando tudo. Por isso, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Deixe o seu like no vídeo se ainda não fez. E você sabe, aqui você encontra sempre algo mais.